Você já sentiu que Deus não te ouve mais? Já orou, e tudo o que recebeu foi silêncio? Essa distância, essa culpa que corrói, esse vazio que grita por dentro. Talvez o problema não seja a ausência de Deus, mas a presença do pecado. Isaías 59 verso 2 disse: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados esconderam de vós o seu rosto. O pecado não é só um erro. É uma barreira. Ele apaga a voz da alma. Ele silencia os céus. E deixa o coração pesado, como se estivesse longe de casa. Mas, e se eu te dissesse que existe um caminho de volta? Um caminho de perdão? Fica comigo até o final, porque nos próximos minutos, você vai descobrir qual é o plano de Deus para te perdoar, o que acontece com um pecado não perdoado, e como você pode hoje mesmo ser completamente restaurado. Já curte este vídeo? Compartilhe e se inscrever no canal. O plano do perdão. O Deus que é santo, também é cheio de misericórdia. Mesmo sabendo que o homem cairia, ele não nos deixou sem esperança. Antes mesmo do primeiro pecado, ele já tinha traçado um plano para o perdão. Romanos 5 verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O pecado exigia justiça. A alma que pecar, essa morrerá. Mas no céu, o amor falou mais alto. Deus decidiu pagar o preço, com o sangue do próprio Filho. João 3 verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na cruz, Jesus carregou aquilo que era seu. Ele carregou os nossos pecados. E com suas últimas palavras, está consumado, ele abriu a porta. Efésios 1 verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Esse é o plano. Um perdão completo, gratuito, eterno, oferecido a todos. Mas nem todos vão aceitá-lo. As consequências de um pecado não perdoado. Se existe perdão, também existe o que acontece quando ele é rejeitado. Romanos 6 verso 23, porque o salário do pecado é a morte. O pecado não tratado é como uma ferida aberta. Ele contamina tudo: a mente, a alma, a eternidade. Ele rouba a paz, mata a comunhão com Deus. E se não for perdoado, condena. Provérbios 28 verso 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O pecado não confessado gera um vazio que oração nenhuma preenche. Você fala, mas o céu está em silêncio. Você clama, mas algo impede a resposta. Salmo 66 verso 18, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E o pior de tudo, é pensar que está tudo bem, continuar vivendo, sorrindo por fora, enquanto por dentro, a alma está morrendo. Hebreus 10 verso 26 e 27, porque, se continuarmos a pecar deliberadamente, já não resta sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo. O pecado não perdoado não desaparece com o tempo, ele se torna uma sentença eterna. O desejo de Deus em nos perdoar. Mesmo diante de tanta rebeldia, mesmo após sermos nós, os que viramos as costas, Deus ainda quer perdoar. Segundo Pedro 3 verso 9, o Senhor é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele poderia virar o rosto, poderia deixar que a justiça caísse sobre nós. Mas ele prefere estender a mão, porque mais do que condenar, o coração de Deus deseja restaurar. Ezequiel 18 verso 23, acaso tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes,
que ele se converta dos seus caminhos e viva. Você pode ter se afastado, mas ele ainda está de braços abertos. Lucas 15, verso 20. Estando ainda longe, seu pai o viu e, movido de compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Você acha que já foi longe demais? Que Deus cansou de você? Escute com atenção: Deus não desiste de filhos. Ele espera, ele chama, ele deseja te perdoar. Se essa mensagem está falando com você, curta este vídeo, comente "Eu preciso de perdão" e envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. Como Deus nos perdoa. O perdão de Deus não precisa ser conquistado. Ele já foi pago na cruz, com sangue, com dor, com amor. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não exige promessas impossíveis. Ele pede apenas que você reconheça, se arrependa e confie. Salmo 51, verso 17. Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando você confessa, Ele apaga. Quando você se rende, Ele restaura. E quando você se volta para Ele, Ele te chama de filho outra vez. Isaías 1, verso 18. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Salmo 103, verso 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Hoje, agora, você pode ser perdoado. Não importa o que você fez. Deus está aqui, esperando a sua resposta. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Se você quer esse perdão, ore. Arrependa-se. O perdão de Deus está pronto, disponível, como um banquete diante de uma alma faminta. Mas o que poucos sabem é que esse perdão tem uma condição. Sim, Jesus deixou claro: há algo que você precisa fazer antes de ser perdoado. Você está pronto para encarar essa verdade? Comente parte 2, e eu vou revelar a verdade que pode mudar sua vida para sempre. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que ainda há esperança. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque toda semana você vai ouvir a palavra que transforma. O perdão de Deus não tem limites, mas o tempo tem. Escolha voltar enquanto ainda há tempo.